Jornalismo Lavras.tv. Eleições Municipais 2020. Oi, eu sou Lisa Fávaro e essa é a rodada de entrevistas do Lavras.tv dos candidatos à Prefeitura de Lavras. E a minha convidada de hoje é a candidata Dâmina Pereira, da coligação Juntos Podemos Mais, e o seu vice Dutti. Dâmina já foi deputada federal, é empresária e tenta uma vaga no cargo de prefeita de Lavras pela primeira vez. Candidata, muito obrigada pela presença e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Lisa, por mais uma oportunidade de estarmos falando com os lavrenses de assuntos tão importantes. Bom, o tempo da entrevista é de 25 minutos e no final cada candidato terá mais 2 minutos para suas considerações. As pautas foram feitas pela nossa produção do jornalismo do Lavras.tv com base no plano de governo registrado por eles no Tribunal Superior Eleitoral. Bem, tempo na tela então, valendo a entrevista. Candidata, a gente começa querendo saber por que a senhora está tentando o cargo de prefeita pela primeira vez nessas eleições de 2020. Então, Lisa, como você disse, eu fui deputada federal e durante o meu mandato eu trabalhei bastante por toda a nossa região, aqui de Minas Gerais, do sul de Minas, em especial para a minha cidade de Lavras. E foram vários pedidos da população, de pessoas amigas, que eu me candidatasse como prefeita de Lavras. E a gente, depois de um certo tempo, você começa também a ser responsável pelas atitudes, pelo que você trouxe para a sua cidade, pelas pessoas que acreditam no seu trabalho. E, diante disso, eu resolvi colocar o meu nome, mais uma vez, a candidata a prefeita de Lavras. Eu encaro isso mais como uma missão na minha vida. No início do seu plano de governo, a senhora fala de inovação nos serviços prestados pela Prefeitura e da implantação de uma gestão pública 4.0. O que seria isso? Então, nós sabemos que a Prefeitura de Lavras, ela precisa de ter inovações, principalmente inovações na parte tecnológica, porque a gente sabe que esse processo é um processo que evolui muito rápido e nós precisamos estar acompanhando. E sabemos que é fundamental ela estar informatizada para que todos os seus processos sejam mais ágeis. E principalmente a desburocratização é uma das metas principais do meu plano de governo, a simplificação de vários serviços, porque hoje nós sabemos que uma pessoa, um empreendedor que quiser vir para a nossa cidade e para conseguir ali aprovar o seu projeto ou mesmo conseguir um alvará, ainda é muito demorado. E nós sabemos que isso aí é o principal para que a gente possa trazer indústrias, porque nós sabemos que as pessoas que vêm aqui investir, elas têm que ser tratadas com o maior respeito e partir também daquela ideia de não desconfiar, mas de acreditar naquele que está trazendo empreendimentos para a nossa cidade. Então nós precisamos ter pessoas técnicas dentro da prefeitura que possam ali fazer a aprovação dos seus projetos imediatamente, que ele possa já iniciar o seu empreendimento, a sua construção, lógico, depois tendo a fiscalização e vendo se está tudo dentro das normas que nós precisamos, exigimos, para que a gente tenha uma cidade ordenada, bem construída. Candidata, ainda na área da inovação, a UFLA inaugurou este ano o Parque Tecnológico. Há planos de parcerias com o parque, até com a universidade, que é um polo de inovação? Nossa, exato. A gente sabe que ninguém faz nada sozinho. E a gente precisa das parcerias. Eu acho que muitas vezes Lavras perdeu oportunidades, perdeu um pouco do seu lugar, que ela sempre teve de destaque aqui no nosso sul de Minas, devido a isso. Nós precisamos entender que uma administração, ela é uma parceria, um conjunto. E nós temos tudo aqui na nossa cidade, grandes universidades. E a UFLA, nós temos conversado bastante, inclusive já fizemos algumas lives com professores e fomos visitar o Parque Tecnológico, que é assim
a maior inovação para a nossa cidade, para os nossos empreendedores também, porque não é só atrair as grandes empresas, mas sim também valorizar os nossos pequenos empreendedores. E sabemos dessa parceria, principalmente para formarmos a nossa mão de obra, porque nós precisamos estar preparados para essas empresas. E é dessa forma, com essas parcerias, com esses cursos, com o Senai, com o Sebrae, com as nossas universidades, com esse parque tecnológico, é que nós vamos impulsionar a nossa cidade. O seu plano de governo fala sobre o desenvolvimento econômico local e nós sabemos que 2021 será um ano difícil para a economia. Quais são as suas propostas para fortalecer a economia aqui da nossa cidade? Com certeza, nós temos essa consciência que não é só Lavras, é o mundo inteiro, né? Nós estamos vivendo momentos difíceis e vamos continuar ainda por algum tempo esses momentos. Mas como eu disse, principalmente incentivando os nossos pequenos empreendedores, o nosso comércio. Nós precisamos criar, isso está no meu plano de governo, o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, onde você vai conseguir dar esse prestígio aos nossos pequenos empreendedores para que eles possam melhorar os seus empreendimentos e também possam criar novos empreendimentos, porque antigamente aqui em Lavras nós tínhamos o Banco do Povo. E esse Banco do Povo, ele ajudou inúmeras pessoas, que eu gosto muito de citar um grande exemplo que nós temos aí, são vários, mas a Mara Banhitosa, que ela tem o seu pet shop desde aquela época, e ela conseguiu, através de financiamentos a baixos custos, porque nós sabemos que hoje num banco, além de ser muito difíceis esses financiamentos, os juros também são muito altos. Então nós precisamos incentivar esses nossos empreendedores. Também precisamos valorizar o homem do campo, a agricultura familiar, a piscicultura, onde também nós vamos incentivar que os jovens, que eles fiquem no campo, que possam ter as suas rendas aumentadas. Eu acho que é dessa forma e justamente numa época assim de pandemia, de crise, é que nós temos que ter foco, determinação e criarmos as soluções. É nesse momento que muitas coisas acontecem. Então, eu acho que tudo tem um porquê na vida. A senhora tem planos para tentar trazer alguma indústria ou algum outro grande gerador de empregos aqui para a cidade? O que pode ser feito para chamar investidores aqui para Lavras? Sim, exatamente. Primeiramente, nós temos que pensar urgente, como eu já falei, a desburocratização, a simplificação, os incentivos fiscais, e construímos o nosso novo distrito industrial. E esse distrito industrial, ele tem que ser construído, Lisa, justamente ali, às margens da Fernão Dias. É onde a gente sabe que corre toda a riqueza. E nós temos aqui, Lavras, uma posição estratégica. Nós estamos entre as principais capitais do Brasil, que é Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Então, desta forma, sim, você vai incentivar que essas empresas venham, porque elas precisam de facilidade para estar ali justamente às margens da Fernão Dias. E com isso, nós vamos conseguir grandes empresas. Mas antes, como eu falei, precisamos preparar o nosso povo, a nossa mão de obra, para que eles sejam empregados. A gente vê hoje, vindo aqui agora, uma firma enorme, que está sendo um frigorífico, né, na verdade, e ele tem encontrado dificuldades para contratar mão de obras da cidade. Então não é isso que a gente quer atrair as empresas para que o nosso povo possa ser empregado. Nós temos em Lavras todas as condições para podermos progredir, porque nós temos as melhores escolas, as melhores universidades, todos os cursos onde nós podemos conseguir essas parcerias, como eu falei, e principalmente também a própria prefeitura. Ela tem que entender que as secretarias não são isoladas. Uma depende da outra. A educação depende de esporte, depende de saúde, depende da agricultura. Então nós precisamos capacitar os nossos funcionários e fazermos com que elas sejam realmente essa engrenagem. E que o projeto, eu sempre estou falando isso, o projeto não é meu. O projeto é da cidade e eu acho que todos nós temos esse dever de estarmos ali
dando a nossa contribuição. Eu pretendo também, que eu acho que é uma das formas muito importantes da gente agilizar tudo isso, é criarmos consultorias jurídicas nas secretarias, porque às vezes um só jurídico da prefeitura ele fica sobrecarregado e por isso talvez as demoras. Então nós vamos ter nas secretarias também essa ajuda, né, jurídica. E também o que eu acho muito importante, que o nosso plano de governo, Lisa, ele foi feito com a participação de todos. Nós pegamos todos os segmentos de Lavras, todos na parte empresarial, na parte de saúde, ouvindo os líderes dos bairros, porque nós sabemos que as mudanças necessárias, elas só podem ser feitas quando você tem esse diálogo. Você pode saber de cada um que ali vive, das suas reais necessidades. Então, nós ouvimos muito. Então, é um plano que eu gosto muito de falar, que ele é participativo. E uma das sugestões de alguns empresários nossos aqui foi justamente essa, criarmos um conselho que eu achei fantástico, com a participação da sociedade civil dentro de cada secretaria. Candidata, na área da saúde, o seu plano de governo fala que os 17 PSFs aqui de Lavras, são 16 na cidade e 1 na zona rural, são insuficientes para atender a população. A senhora pretende construir novas unidades? De onde vai vir o dinheiro para tudo isso? Claro, nós sabemos que Lavras cresceu muito. E a gente tem andado, eu tenho caminhado, eu tenho visto as reais necessidades da população. E uma das maiores queixas é justamente essa. E nós sabemos que a saúde é muito importante. E os PSFs, eles estão assim, em pontos que muitas vezes estão atendendo a determinados bairros, mas estão muito longe, com acesso muito difícil, pessoas às vezes idosas. E o nosso grande problema é esse, que há um acúmulo grande dentro da UPA. Por quê? Porque 80% dos casos que ali são atendidos na UPA não seriam para lá. Porque a UPA, você sabe que é casos de emergências, de urgência, e esses casos poderiam ser resolvidos no PSF. Mas sim, talvez por falta de ser criados mais alguns PSFs, falta também de, às vezes, alguns compromissos, né, com pessoas ali dentro. Eu acho que principalmente com a falta da informatização, nós estamos ficando prejudicados, porque a gente sabe que você hoje em dia, uma pessoa que é atendida num determinado PSF, quando ela chega lá, com o seu CPF, ela procura ali e encontra toda a sua ficha. Então vai assim diminuir muito o atendimento, onde as pessoas vão saber ali o que ela necessita, os exames que já foram feitos e o que ela precisa tomar. Então essa informatização é muito importante. E a criação, sim, dos PSFs. Nós sabemos que a prefeitura, ela tem arrecadamentos, a gente precisa o quê? Saber colocar exatamente aonde é necessário, principalmente não enchendo a máquina pública, porque dessa forma a gente não sobra realmente recursos para fazer aquilo que é necessário no município. Então nós também pretendemos criar autarquias municipais que vão diminuir em grande parte os custos, porque aí existem isenções, existe uma série de condições que vão recuperar mais o nosso dinheiro, a nossa arrecadação. E também como deputada federal, né? Há pouco tempo saí do Congresso, mas ainda continuo com toda a minha ligação. Graças a Deus eu fiz grandes amizades, fiz um grande trabalho dentro da Câmara, dentro da Secretaria da Mulher da Câmara. Então isso também é o que vai nos ajudar, porque infelizmente hoje não temos, né, um representante federal e a gente vê como é importante, porque nesses 4 anos que eu estive como deputada federal, depois de quase 30 anos que Lavras não tinha um representante, nós sabemos que eu trouxe para Lavras quase 45 milhões de reais. Então Lavras perde muito com isso. O seu plano também cita a ampliação do atendimento dos casos de câncer na Santa Casa. Um novo prédio está sendo feito, vai ter o setor da oncologia, mas ainda não é com o atendimento pelo SUS. Como a senhora pretende trabalhar para conseguir o credenciamento no Ministério da Saúde, para conseguir esse credenciamento e o que eles exigem para isso?
É ótimo você falar sobre isso, sabe? Porque, infelizmente, não é fácil, né? A gente tentar trabalhar, trazer benefícios para a cidade e dentro da própria cidade a gente encontrar resistência. Isso é uma coisa que me deixa muito triste, mas eu acho que justamente isso são pessoas que não fazem política, fazem uma politicagem, inventam mentiras, querem confundir a nossa população e, infelizmente, a boa política não está sendo exercida por essas pessoas. O que eu quero dizer é que ali na Santa Casa, quando eu fui secretária municipal de assistência social do município de Lavras, como voluntária, eu vi muito de perto, Lisa, a dificuldade das pessoas que precisam desse tratamento do câncer. Até hoje é assim. Elas saem daqui de madrugada, elas têm que esperar todos, né, irem para Varginha. Hoje nem mais Varginha, porque não está comportando mais. Nós estamos com uma fila de espera enorme em Varginha por causa do acúmulo de pessoas e elas estão sendo mandadas até para Barretos, que é o interior de São Paulo. Então é uma dificuldade enorme, elas têm que esperar todos fazerem o tratamento para estarem de volta a Lavras, muitas vezes passando mal, que nós sabemos dos efeitos colaterais, e já no dia seguinte tornar novamente esse mesmo processo. Isso me deixou bastante triste de pensar, por que Lavras não ter um tratamento para o câncer? E eu vi, e eu sei, todos nós sabemos, que os custos são muito altos. Mas quando eu fui eleita deputada federal, eu vi que sim, agora eu teria condições de trazer o tratamento para a nossa cidade. Eu não escolhi a Santa Casa, eu escolhi Lavras para que pudesse ter o tratamento do câncer. E então, nós conversamos primeiramente com a UFLA, nós conversamos com o Vaz Monteiro, nós conversamos com a Santa Casa. E por coisas de burocracia, como eu acabei de falar, que muito atrapalha, né? A UFLA mesmo, eu não pude mandar meus recursos, que eram da saúde, para a UFLA, porque ela não tinha ainda iniciado o hospital, então ela não podia receber por ser educação. E com isso eu falei, eu tenho 4 anos e nesses 4 anos eu preciso levar esse tratamento para a minha cidade. E nesses 4 anos eu trabalhei e foi a Santa Casa o lugar mais viável para que isso acontecesse. Lá nós estamos implantando a radioterapia e sabemos que os custos, nunca uma prefeitura teria condições de trazer um tratamento para a nossa cidade, porque como você mesmo falou, as dificuldades dos recursos. Só para vocês terem uma ideia, a máquina que nós vamos agora receber já está comprada, ela custa 9 milhões de reais. Então é muito grande esse investimento. Então, como deputada, eu tive condições de mandar todas as minhas verbas parlamentares impositivas para esse fim. Poderia ter feito um trabalho eleitoreiro, mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é ajudar, é fazer o melhor para que todos possam ter condições de um tratamento digno. E ali abaixo nós temos 2 andares da Santa Casa, onde vai funcionar a radioterapia e a braquioterapia. E os 8 andares acima, que todo mundo já deve ter visto, que é uma construção moderna, rápida, que até o meio do ano que vem, eu acredito que já esteja funcionando, é tudo SUS. Ali nós estamos ampliando o serviço SUS. Primeiramente, essas mentiras de falar que ali não vai ser credenciado, eu acho que é subestimar a inteligência do lavrense. Porque qualquer um sabe que recursos federais, recursos públicos, não se pode mandar porque é particular. Então, por aí já começa essa grande mentira. Outra coisa, o que ainda não está credenciado, a quimio e a radioterapia. Por quê? Não existe. É como uma mulher grávida. Se ela quiser ir num cartório para registrar o seu filho, ela não pode. O filho tem que nascer. Então, para que haja o credenciamento, é necessário existir esse tratamento funcionando e assim nós vamos estar aptos a ter o credenciamento SUS. Agora sim, nós temos, não um sonho, ou talvez o sonho de ter o credenciamento. Antigamente nem isso era possível, porque não existia. E era muito difícil ser construído, como eu disse, por causa dos altos custos. Então, o que aconteceu, como deputada federal, eu ajudei a credenciar São João del Rei. O mesmo caso.
Eles já tinham lá funcionando a quimo e a rádio, mas ainda não era credenciado. E eu, juntamente com o prefeito lá, Nivaldo, várias vezes estivemos com o ministro da Saúde, Ministério da Saúde e todos os trâmites necessários, que eu já sei os caminhos e já estamos trabalhando, principalmente com esses grandes contatos que eu tenho em Brasília. E com certeza, breve nós teremos esse serviço credenciado. Agora vamos para a área da educação. Esse ano foi praticamente perdido, infelizmente, para os alunos da rede municipal, porque o acesso aos meios digitais ainda é pequeno entre eles. Já para o ano que vem, o que pode ser feito para recuperar esse tempo perdido? De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 70% dos alunos da rede municipal não têm acesso à internet. Mas eu não considero tempo perdido. Eu acho que tudo isso aí foi um grande aprendizado, né? É que é muita coisa para falar, então a gente, para poder explicar, mas olha, falando sobre a educação e sobre, principalmente é isso, é levar a internet, não somente para as escolas, né, que é super necessário, que nós já aprendemos sobre isso, mas também o acesso a toda a população, porque hoje nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo em casa, né? Os home office, e muitos vão continuar, porque está dando certo. A gente sabe da economia que está tendo, com aluguel, com energia. Então, isso é uma coisa do futuro, uma coisa que está aí e que nós temos que adaptar. Então, eu quero muito fazer essa informatização e falo, mas como? Custos? Nós temos várias maneiras de fazer. Nós não precisamos comprar equipamentos. Nós podemos fazer justamente o que eu falei, convênios, as parcerias, aluguéis, para que as coisas fiquem mais acessíveis e que possa ser levado a toda a população, inclusive a população rural. Então, a gente sabe a necessidade desses serviços, né, tecnológicos, e o mundo hoje está todo conectado. Se a gente não fizer isso, nós vamos estar fora. E nós não queremos isso. E sabemos da importância da educação, a valorização dos nossos professores, porque sim, agora a gente está vendo muitas mães, né, como estão assim, passando aperto com seus filhos, tendo que estar ali junto para dar essa educação e estudar. Então nós sabemos o que um professor, o que um cuidador de creches, né, monitoras, elas são necessárias, são funções assim, que sem elas eu acho que não existiríamos a escola, não existiriam os CMEs. Então nós precisamos muito de valorizar, de rever o Estatuto dos Professores e tantas outras coisas. Candidata na área da segurança pública, a senhora propõe a criação de uma guarda municipal. Como seria essa guarda? Como que ela funcionaria? Então, a parte da segurança pública, a gente sabe que Lavras ainda é uma cidade que todo mundo fala bastante segura para se viver. Mas a gente tem visto que a criminalidade tem tido um aumento muito assustador. E nós precisamos, sim, de ter essa segurança pública, principalmente nesses sistemas de monitoramento, né, de câmeras, interligados com a Polícia Militar, a criação da Guarda Civil, porque eu acho que assim, não só a criação, mas ela também tem que ser capacitada como é que se diz, em relação com o nosso 8º Batalhão, em parceria com o nosso 8º Batalhão. É o que eu falo, nós temos tudo dentro da nossa cidade, nós temos potência, nós temos esse 8º Batalhão que é uma maravilha. Então nós precisamos justamente de ter mais parcerias, de termos guardas municipais preparados para que sejam mais educativos do que punitivos. Porque a gente não quer saber, principalmente na área do trânsito, né? Nós precisamos educar a nossa população e não ser uma guarda punitiva de multas. Não é esse o objetivo. Candidata, na área da cultura, a senhora fala em buscar parcerias com responsáveis pelo setor ferroviário para usar os galpões da Zona Norte aqui da nossa cidade que estão abandonados. Como esses espaços, como espaços culturais, como isso pode ser feito, como eles serão utilizados para a cultura? Então, a cultura é outro grande
menina dos meus olhos, eu vou dizer assim, porque eu fui criada numa família onde meu pai foi um grande incentivador da cultura, amante das artes, principalmente da arte de representar, e desde pequena eu me vi muito próxima à cultura. E nós sabemos que Lavras, ela fica a desejar, né? Nessa parte de lazer, de cultura, e nós precisamos justamente recuperar o que nós temos aí e que possa ser utilizado para a nossa população, para darmos também cursos para as crianças, essa parte social, onde a gente pode tirar as nossas crianças da rua e também, como já foi feito uma vez ali, naquela estação Costa Pinto, onde foi criado ali um lugar de cultura, um teatro municipal, que até recebeu o nome do meu pai, que me deixou muito orgulhosa, e que, infelizmente, ele foi destruído, ele não foi levado para frente. Então, isso é uma coisa que nos entristece muito. E nós vamos, sim, incansavelmente procurar parcerias e fazer aquilo que for necessário para que a gente possa ter a cultura que Lavras merece. Candidata, nós temos mais 8 segundos. Eu quero, sim, agradecer a todos vocês, agradecer a todas as pessoas que têm me recebido. Bem, acabou a entrevista. Carinho. Agora a senhora tem mais 2 minutos para as considerações finais. Obrigada por essa entrevista, por podermos participar aqui com vocês um pouquinho do nosso plano de governo participativo e agradecer a todos o carinho que eu tenho sido recebida nos bairros, em todos os lugares por onde eu tenho passado. Obrigada. Nós agradecemos mais uma vez por ter aceitado o nosso convite do Lavras.tv. Obrigada por você que acompanhou a nossa entrevista e até mais. Lavras.tv, a sua TV na internet.